Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos, capítulo 13. Obrigado. Obrigado. Atos, capítulo 13. Enquanto os queridos irmãos encontram, eu preciso falar da gratidão do meu coração, que é muito grande, de poder estar com os irmãos na segunda noite desta 25ª AGO. Eu estou grato, muito grato, muitíssimo grato, por poder mais uma noite servir os queridos irmãos, a mesa diretora, as missionárias, os homens e mulheres de Deus que formam esta convenção. Grato pela vida do querido pastor Darley. E aqui essa noite, especialmente da missionária Irenilda, que está à frente deste trabalho. É uma honra mais um ano poder servir ao EMADES. Muito obrigado, missionária. Deus abençoe. Obrigado, de coração, obrigado. Querido pastor Darley, presidente, meu presidente aqui no Goiás. Deus abençoe, obrigado. Querido pastor Silvan, missionária Odinelma, Deus abençoe. Obrigado. Em nome destes casais, eu quero cumprimentar a todos os demais homens e mulheres de Deus aqui esta noite. Deus abençoe. Fazer menção do meu amigo cantor Rômulo Saraiva, sua esposa Mães Rayane, que são amigos lá de dentro de casa. Eu e a minha princesa estamos gratos a Jesus pela vida deles. Eu agradeci a todos os demais ontem. Domingo de manhã eu faço um agradecimento mais completo, amém? Vamos ganhar tempo? Só gastando um segundinho. Na saída aqui, pela frente, à esquerda tem um obreiro, o irmão Samuel. Ele está cuidando do nosso material. Nós temos livros e temos gravatas. Encontros com Deus no Jardim, Telmo Martinello. Eu trouxe uns 3 ou 4 livros do meu presidente, pastor Océlio. O Plano de Deus para Você, maravilhoso. E Luciano Subirá, Conhecimento Revelado, e vários outros temas. Tem pouca coisa. Passa lá, dá uma olhada, adquire. E tem também algumas gravatas especiais. Atos capítulo de número 13. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. Bom, eu estou desde ontem fugindo dessa palavra. E eu acho que é a vaidade de pregador. Porque só foi eu pegar, tribulou o negócio, varão. Acho que sou eu que estou o problema hoje, né? Porque Deus me deu essa palavra algumas semanas atrás. Eu ministrei numa convenção. Vai dar certo. Pronto, obrigado. E desde ontem Deus está falando comigo nesse texto. Eu passei a tarde hoje em oração e eu meio fugindo, né? Mas, dada a palavra que o meu presidente, pastor Darley, deu aqui nessa tribuna agora há pouco,
Eu acredito que Deus está projetando esta convenção para coisas muito profundas no espírito, muito profundas, muito profundas. E eu creio que essa palavra aqui agora vai direcionar o seu coração a viver coisas muito grandes com Deus. Quantos recebem essa palavra? Obrigado. Espera aí. Glória a Deus. Vamos lá. Vai dar certo. Atos capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? Uau, foi muito bom, irmãos. Mas dá para melhorar. Disse quem falou? O Espírito Santo. Uau, muito bom, muito bom. Glória a Deus. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando. Então, jejuando e orando. Jejuando e orando. Jejuando e orando. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quantos desejam ser enviados pelo Espírito Santo? É o que está no verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Só um parêntese antes de você sentar. Se o pastor Darley lhe enviar, pode dar certo, mas a probabilidade de dar errado também é grande. Mas se for o Espírito Santo falando ao coração dele, e ele colocando a mão sobre a sua cabeça, vai dar certo. Espírito Santo, meu amor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Eu não tenho outro bem além de ti. Te beda canto toto no far badar genas. Te me de canto no conofar que perche anora vas. Que le beda canto no cor que bar genar genas. Que mende cova nor que mandara bassai. Queima-nos com a tua palavra. Unge-nos com teu Espírito. Que nós possamos, como os discípulos no caminho de Emaús, meu amor, ter o coração ardente ao ouvirmos a tua voz. Sente dizendo amém. Isso. Querido maestro Yeshua, olhe bem para cá, me dê alguns minutos da sua atenção. Meus irmãos, estamos aqui envolvidos desde ontem numa atmosfera de muita unção. Minha esposa esteve ministrando hoje na plenária da tarde para as irmãs, e ao chegar no hotel ela disse que
o ambiente dessa AGO está tão gostoso, tão leve, tão... Eu sei que os irmãos estão sentindo o mesmo, não? Que clima, meus irmãos. Pastor Joel, que clima, Pastor Joel. Que ambiente, que presença. Ei, glória. Rafael e Melissa, meus amigos, como é bom ouvi-los. Irmãos, eu quero só fluir, nada mais. Atos dos Apóstolos, todos nós, não há ninguém aqui que não tenha ouvido pelo menos uma vez algum pregador, algum mestre dizer que facilmente o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser intitulado de Atos do Espírito Santo. Porque o livro de Atos é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. Nós temos 4 livros biográficos e logo na sequência nós temos o livro histórico, que é um segundo tratado, mas na realidade é a continuação imediata do primeiro tratado. Os 4 evangelhos escritos na direção e inspiração do Espírito por 4 discípulos de Cristo diferentes: Mateus, Marcos, Lucas, João. Cada um apresentando uma face de Jesus. E isso é belíssimo, porque cada um deles apresenta as 4 faces da arca, as 4 faces dos querubins da glória. Mateus é o evangelho do leão, porque é o evangelho do rei. Marcos é o evangelho do boi, porque é o evangelho do servo. Lucas é o evangelho do homem, rosto de homem, porque é o evangelho do filho do homem. E João é o evangelho da águia, porque é o evangelho do Filho de Deus. Cada um apresenta uma visão. Dos 4, não é segredo para quem já me ouviu falar isso, que o evangelho que eu mais amo, assim, particularmente amando todos, mas o que mais me apaixona é justamente o evangelho de Lucas, que foi o único dos biógrafos que não teve contato direto com Jesus. Lucas é o médico amado de Paulo, é o único que está com ele quando Paulo escreve o seu epitáfio, segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Lucas é aquele que cuidava das feridas, talvez por isso não foi embora. Nós precisamos muito de companheiros que cuidem das nossas feridas. Esses não nos abandonam. Os amigos de conveniência que comem na mesa enquanto a mesa tem pão, vão embora quando falta o pão. Os amigos que batem no seu ombro enquanto você está pastoreando uma igreja, esses também vão embora. Mas aqueles que sentem a sua dor e que passa bálsamo quando você está sofrendo, esses ficam com você até o final. Esses são amigos de verdade. Paulo está encarcerado no cárcere lá interior e Lucas está visitando, ouvindo, escrevendo, cuidando, medicando. Todos vão embora, mas ele estava lá. Lucas, para mim, é um dos homens mais usados pelo Espírito Santo em todo o texto sagrado. E eu vou explicar por quê. Lucas, como disse agora há pouco, não está presente. Mas, além de ser médico, ele é um hábil historiador, missionários. E ele se inteira dos fatos para escrever o primeiro tratado, que é o Evangelho, e o segundo tratado, que é o livro de Atos.
Eu acredito que ele se inteira dos fatos naquele período que Paulo esteve preso em Cesareia, antes de ser enviado na primeira prisão para Roma. Naquele período, eu acredito que Lucas se inteira dos fatos, com testemunhas oculares, e escreve, pastor Ezequiel, os fatos que ele narra. Lucas escreve o livro de Atos sem estar, o livro do Evangelho segundo Lucas sem estar presente. E a maior parte do livro de Atos, ele também não está presente. Lucas só vai aparecer na história na segunda viagem missionária de Paulo. Ele não está lá na Assunção de Cristo, não está lá no Pentecoste, não está lá nos primeiros fatos, pastor Eremildo. Ele vai aparecer na segunda viagem de Paulo, quando ele diz: partiram, nós partimos, nós fomos. Aí ele entra no texto, ele aparece na história. Ele não gasta tempo falando de si mesmo, porque esse não é o objetivo de quem é usado pelo Espírito. Ele simplesmente se encaixa na história sem contar como ele surge, porque sinceramente não há necessidade de nós falarmos de nós mesmos. Quando você precisa falar muito de si mesmo, é porque você tem pouco prazer de falar sobre Jesus. Porque quando você tem muito prazer de falar sobre Jesus, você gasta todo o tempo que tem falando dele. Quem ama falar dele? Isso. Uau. Atos dos Apóstolos começa ali no capítulo 1, com a assunção de Jesus. Não sem antes Lucas explicar o que Jesus fez nos seus últimos dias de ministério terreno. Ele diz que Jesus passou 40 dias aparecendo aos discípulos, dando-lhes mandamentos pelo Espírito. Mandamentos por quem? Pelo Espírito. É como se ele dissesse assim: eu já terminei meu serviço, agora essa aqui é a estação dele. Mandamentos pelo Espírito. Eu estou indo embora, e daqui para frente ele vai usar, ungir, levantar, salvar, convencer, dirigir. É ele que vai assumir o controle. 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. O pentecostal que não ama esse texto, ele não é pentecostal. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fecha-se um ciclo no capítulo 1, abre-se uma nova estação no capítulo 2. É a estação da igreja, mas acima da igreja é a estação do Espírito. Irmãos, o que acontece em Atos 2 muda a história da humanidade. Há aqueles que desprezam o evento de Atos 2 e que não conseguem ver nele tanta ligação com o Calvário e a tumba vazia. Mas sem Atos 2, não é, Etevaldo, meu amigo, o Calvário e a tumba vazia não é completo. A obra da redenção. Muito obrigado, pastor, pela gentileza.
A obra da redenção é completa no cenáculo, porque a igreja que nasceu no Calvário é apresentada ao mundo só no Pentecostes, porque até então os inimigos da igreja achavam que haviam vencido. Matamos o Nazareno. Aí alguém gritou: mas ele ressuscitou. Não, a gente pagou para dizer que roubaram o corpo dele. Não, mas não, os discípulos dele sumiram. Ninguém mais vê Pedro, ninguém mais vê João, ninguém mais vê André, ninguém mais vê as irmãs. As irmãs, cadê aquelas mulheres que andaram com ele na Galileia, na Judéia, na Samaria? Cadê aquele povo que andava ofertando, cuidando dele, caminhando com ele? Cadê aqueles homens que receberam poder e operaram milagres? Cadê eles? Todos sumiram, o mestre deles morreu, todos sumiram. Acabou, a seita nos nazarenos morreu. Mas na realidade eles só estavam trancados, esperando o Espírito Santo chegar. Porque eles tinham certeza: Pedro, e aí? O segredo não está em mim. Sem ele eu não faço nada. Ei, João, mas tu andou 3 anos e meio com ele, tu operou milagre, ele te deu poder. Sem ele, Jesus disse que eu não faço nada. Mas o que é isso? Vocês não andaram com ele, não fizeram milagres, não viram ele fazer, ele não ensinou vocês a fazer. Mas ele disse que a gente não podia nem pregar sem o Espírito Santo, nós temos que esperar ele chegar. Os crentes batizados no Espírito Santo estão aqui essa noite. Eu não entendo o crente que tem vergonha de falar em línguas, irmão. Eu sinceramente queria gastar o resto da vida sem falar nenhuma palavra em português. Eu gosto de passar o dia todinho dizendo cantaraba. Eu não sei você. Tem hora que eu acho que eu tô meio... Tem gente que tem o prazer de se achar intelectual, racional. O culto é racional. Eu tenho intelectual. Não, para de graça. Não existe nada mais racional do que você ter os pés na terra e a cabeça. Senhoras e senhores, que ambiente. Aqueles quase 120 crentes saíram de dentro daquele cenáculo pegando fogo. Sinceramente, eles não eram comuns. Levante a mão direita para receber uma palavra profética. Eu queria que quando você passasse pelos portais daquela cidade que você mora, domingo, ou segunda, ou terça, eu não sei, você não entre lá do jeito que você saiu. Alguém pegou. Eu quero que você entre naquela cidade igual uma tocha pegando fogo. Isso, e quem sair daqui mais incendiado vai parar o carro na entrada da cidade, vai pisar os pés do lado de fora do carro e vai dizer assim: Satanás, o homem ou a mulher que saiu naquele dia, chegou mudado e está pegando fogo, cheio do Espírito. Ô irmão, eu estou na veia profética, Espírito Santo, meu amor, tu estás nessa casa. Pastor Darley, tem pastor que saiu de lá e veio aqui para ter uma reunião com o senhor para entregar o campo. Tem gente que veio para dizer para o senhor na sala e dizer: eu não aguento mais, me muda daquela igreja. E o Espírito Santo está dizendo assim: você não vai desistir, Satanás não vai te expulsar daquela cidade. Olhe para alguém e diga para ele: você não vai correr, você vai voar nas asas do Espírito.
pastor Clebson Bandeira conversou comigo, mandou um abraço para o senhor, para o pastor Silvan, agora há pouco. E ele me contou uma história que depois nós vamos sentar e conversar bem miudinho, nós dois, eu e o senhor, sobre os anos de 95, 96, suas viagens, pastor José Fernandes. Meus irmãos, eu estou doidinho. Uau. Irmão, o Espírito Santo, ele sabe como mexer conosco. O Espírito Santo, ele não é um espírito inerte. Ele já desde a criação pairava sobre a face das águas. Ele gosta de ver a igreja em movimento. A igreja não é uma instituição morta e paralisada. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja, ela tem que estar atuante, se movimentando. O Espírito Santo, ele nos conduz. Parece que quando todo mundo está olhando, está dizendo: meu Deus, parece que tudo estagnou, é um marasmo, parece que o Espírito Santo não está fazendo nada. Aí ele vem e faz alguma coisa para mexer conosco. Atos 2 sacudiu Jerusalém, Atos 3, Atos 4, Atos 5, a igreja crescendo, as ameaças, o inimigo tentando paralisar. Aí quanto mais batia, mais a igreja crescia. Alguém está comigo nessa palavra? Isso, a igreja viva, a chama acesa, a combustível poderoso, o fogo ardente. Isso, tem crente que parece que precisa que o Espírito Santo bote ele em cima de uma maca e dê um choque de 2000 volts no seu peito. Tu não sai dessa conversão morto, meu amigo, não sai. O Espírito Santo vai te dar um choque, ele vai mexer com as tuas entranhas. Tu vai sair daqui querendo pegar fogo. Oh glória! Meu Deus, o que é isso? Eu ouço barulho de línguas estranhas na casa. Quem está ouvindo? Escute. O Espírito Santo, ele alcança seus objetivos. Ele não perde a guerra. Não achem, senhoras e senhores, mesa diretora, meu presidente, meu vice-presidente, que o Espírito vai, de alguma forma ou em algum momento, parar o projeto eterno por conta da nossa debilidade, da nossa preguiça. Ele vai dar um jeito de mexer com a gente, mas seus objetivos serão alcançados. Deus quer sacudir o Goiás. Eu acho que vocês já entenderam isso. Quem ainda não entendeu isso está muito desligado. Irmão, eu estou aqui ligado nas 7 torres de Jeová. Quem não entende ainda o que está acontecendo com essa convenção está morto. Mortinho, mortinho, mortinho. Há algo no ambiente, parece que a gente respira unção. Parece que tem assim, um preparar do Espírito. Eu reuni com o Mateus, com o John e o pastor Sebastião para a gente conversar algumas coisas sobre o culto de amanhã. E o que eu estava falando para eles, eles já estavam fazendo. Eu chamei eles para a gente jejuar amanhã pelo culto da noite. Eu disse: o presidente, vamos conversar com o presidente deixa. Ele disse: rapaz, fique tranquilo, nós já conversamos sobre isso hoje à tarde. Aí eu falei para eles: vamos preparar uma equipe de intercessão. Quando acabar a plenária da tarde, nós vamos entrar para orar aqui dentro. Aí ele disse: não, a gente já tem um povo lá para a gente botar esse negócio. Ele está fazendo. Ele está mexendo, ele vai alcançar os seus objetivos, independente de nós.
Porque o problema da obra não são os crentes, o problema da obra são os obreiros. E é por isso que ele está tocando fogo, é nos obreiros agora. Segure a mão de quem está perto de você, por gentileza, e diga para ele: Deus vai tocar fogo em ti. Desafie ele, desafie, diga assim: tu queira ou não, Deus vai tocar fogo em ti. Quem está pegando fogo aqui? Meu Jesus dos crentes, você não pode deixar o nível baixar. Por isso que quando a igreja cresceu e foi necessário separar obreiros, pastor Raimundo, eles disseram assim, os apóstolos, estava dando problema lá com o negócio da briga nas mesas lá para as viúvas, porque esse negócio de briga no meio de crente, só quando a gente for para o céu, aí vai acabar de vez. Mas sempre tem uma picuinha, um negócio, aí o neném chegou para os apóstolos. Aí os apóstolos olharam e disseram assim: separai 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria. Isso, pastor Joel, obrigado. Porque você não pode baixar o nível. Já tem Assembleia de Deus por aí consagrando obreiros sem ser batizados no Espírito. Está errado. Está errado, não pode baixar o nível. Não pode. Mas há uma discussão teológica, irmão. Nós começamos com esse negócio de batismo no Espírito Santo. E a Assembleia de Deus, se brincar e apagar isso, nós vamos acabar. Deus vai levantar outros no nosso lugar. Enquanto a Assembleia de Deus acreditar no falar em línguas, no batismo no Espírito, e o critério para ser obreiro for ser cheio, nós vamos avançar e vamos crescer no poder do Espírito. Os apóstolos disseram: nós vamos nos consagrar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Já já a gente entra nisso. Atos 7, Atos 8, o evangelho chega em Samaria. Atos 9, levanta-se o algoz da igreja, Saulo de Tarso. Ele aparece ali guardando as capas quando Estevão é martirizado. Se levanta com sangue nos olhos para perseguir a igreja. Oh, como Jesus gosta desses. É o mais brabo que são o melhor. Quanto mais brabo for o camarada, mais apaixonado por Jesus ele vai ser. Como Jesus gosta de jogar os valentes que acham que são alguma coisa no chão. Eu não sei se ele caiu de cavalo, se ele não estava de cavalo, se ele estava de jumentos, não sei de que ele estava. Eu sei que ele, quando acordou, a poeira estava subindo. Tentou abrir os olhos, não tem. Quem ganhou Jesus, quem ganhou Paulo para Jesus, foi Jesus. Não foi Ananias, não. Quando Ananias entrou, ele gritou: irmão Saulo! Ele já era crente. E o que foi que Jesus, pastor Nazareno, usou para convencer Ananias que ele já era crente? Ele está orando. Só quem ora é crente. Jejuando e orando 3 dias no seco, sem comer, sem beber e sem dormir, tem que ser crente. Saulo já entrou no reino melhor do que a maioria dos crentes. A poeira subiu, ele está cego, e uma voz, aquela voz que quando quer é mansa e suave, mas que quando quer quebra o camarada todinho por dentro. A voz veio e chamou ele pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é
para te recalcitrar contra os aguilhões. Quando a voz entra, ele sabe que essa voz não é voz de servo. É por isso que ele diz: quem és, Senhor. Aí, o nome, cadê o maestro? O nome, Yeshua. Esse nome entra pelos ouvidos de Saulo. Eu estou gastando só um tempinho nisso aqui, porque isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Quando ele diz assim: eu sou Jesus. Só isso. Eu sou Jesus. Só essa pequena frase, com esse nome, destruiu todo o prédio da vida de Paulo. Tudo que ele estudou, se preparou e construiu, caiu no chão quando ele disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Rapidinho, conjecturando. Mas quando eu chegar na eternidade eu vou perguntar, e eu tenho certeza que ele vai dizer a mesma coisa. Eu imagino ele em milésimos de segundo, o pastor Ezequiel dizendo assim: me disseram que ele estava morto. Não roubaram o corpo dele? Será que eu estou brigando, lutando e dando a minha vida por uma mentira? Porque se ele está morto, não é possível que ele fez isso comigo agora. Eu não conheço outro que teria a capacidade de me jogar no chão, me deixar cego e me quebrar como ele está me quebrando. Eu sou Jesus. O maior algoz da igreja torna-se seu maior defensor. Quando recebeu as vistas, foi batizado, cheio do Espírito, em Damasco, e já quis começar a pregar. Você conhece a história? Ele não estava pronto para começar o ministério, e o Senhor vai prepará-lo 13 anos. Aí alguém diz: foi 14, calma. São 3 anos escondido na Arábia, aprendendo do Senhor, ele disse na carta aos Gálatas. 10 anos costurando tenda em Tarso. Até que um dia chega um irmão em Tarso. O pastor Barnabé tinha sido escalado para assumir a igreja em uma cidade chamada Antioquia. Quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus sobre os irmãos. Tem obreiro que quando chega na igreja só vê derrota. Manda mensagem para o presidente: como é que o senhor manda para cá? O camarada que saiu daqui não fez nada. Barnabé olhou e disse: eu vejo a graça de Deus sobre o povo. Só que Barnabé viu que o trabalho era grande demais, e Barnabé não tinha síndrome de competição, e disse: estou precisando de alguém. Aí ele lembrou de um irmão que 13 anos atrás, 13 anos antes, 13 anos, ele tinha defendido ele diante dos apóstolos que não acreditavam na conversão dele. Ele lembrou de um irmão que já tinha sido perseguidor da igreja. Ele lembrou de um irmão que ele defendeu e disse: você não acredita na conversão dele, mas eu acredito. Quer que eu seja sincero? Não importa se as pessoas não acreditam, a pessoa certa vai ser convencida pelo Espírito e alguém vai te ajudar. Pega a palavra. 13 anos. Saulo. Irmão Saulo, sumi uma igreja, estou precisando do Senhor para me ajudar. Lá vai o irmão Saulo. O irmão Saulo vai servir 1 ano em Antioquia. Quanto tempo? Debaixo do pastoreio do pastor Barnabé. Tem 3 igrejas, pastor Silvão, que eu amo
no Novo Testamento e no livro de Atos. 3 igrejas que eu sou fascinado. Jerusalém é a maior, Éfeso é a que mais me apaixona, mas Antioquia, para mim, é a igreja que muda. A igreja de Antioquia, ela muda o patamar da pregação do evangelho. Pegou não? Olha para cá. Olha para cá. Existem lugares que Deus prepara. Quando Deus quer gerar grandes avanços, grandes avivamentos, todo grande avivamento está ligado a um ambiente, a um personagem. Pegou isso não? Toda vez que Deus quer começar um projeto gigante, Deus escolhe um homem, uma mulher e um lugar. Não é possível que vocês não estão pegando. Toda vez que Deus quer promover algo que vai mudar a história de um país, isso, Deus escolhe um lugar, escolhe um homem, escolhe um ambiente. Pastor, o que é isso? William J. Seymour, numa casinha na rua Bonnie Bray, aí o avivamento explodiu, e é por isso que nós estamos aqui. Daniel Berg com Naving comendo manga debaixo de uma mangueira lá em Belém, é por isso que nós estamos aqui. Pelo amor de Deus, Evan Roberts no país de Gales trabalhando numa mina de carvão, é por isso que nós estamos aqui. John Wesley estudando em Oxford, e o fogo do avivamento explodiu no país de Gales. Há algo acontecendo na cidade certa, e eu sou profeta de Deus nesse altar aqui hoje. Deus está gerando algo que vai mudar a história. Eu quero ouvir o som de línguas estranhas de quem crê. Agarre a mão desse crente que está do teu lado e levante junto com a sua mão. Levanta a mão. Isso. Diga assim: nós fazemos parte da história. Eu não estou falando novidade, eu estou falando o que o presidente de vocês disse. O pastor Darley falou aqui. Nós fazemos parte dessa história. Meu Deus, o que é isso? As duas mãos, as duas mãos, as duas mãos, as duas mãos. Meu Jesus, que graça é essa? Tem fogo em cada parte desse lugar. Espírito Santo, meu amor, toca essas mãos. Toca as mãos de quem crê. Toca as mãos, 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 toca as mãos. Isso. Em nome de Jesus, Pai, toca essas mãos com fogo. Eu quero fogo nessas mãos, eu quero fogo nessas mãos. Coloque a mão direita sobre a pessoa que está à direita, a mão esquerda sobre a pessoa que está à esquerda. Isso, libere uma palavra, diga assim: nós vamos mudar esse estado. Diga, nós vamos sacudir cidades. Nós vamos invadir territórios dominados pelo inferno. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo nessa palavra? Oh, glória! O avanço, pastores, pastoras, missionárias, missionário Osana, pastor Raimundo, o avanço que mudou a história da humanidade não aconteceu em Jerusalém, foi em Antioquia. Jerusalém só saiu porque foram expulsos, porque eles não entenderam o projeto era para alcançar o mundo, e eles chegaram em Antioquia só porque o Espírito Santo expulsou eles de Jerusalém. Já Antioquia não. Antioquia não precisou que ninguém fosse expulso. Os senhores já pegaram, né? Eles só precisaram ouvir a voz do Espírito. Porque todo trabalhar
tratar de Deus com a igreja é para ela entender a direção do Espírito. Um pastor, oh Jesus me guarda, um pastor que senta na cadeira e acha que é ele que comanda, ele está perdido. Só que nós precisamos criar um ambiente para que o Espírito Santo possa fazer o que ele quer na igreja. A igreja é ambiente, não é só dirigir culto. Levanta, canta 3 hinos da harpa, lê a palavra, conjunto canta, conjunto canta, conjunto canta, conjunto canta. Essa não é a vida da igreja. Igreja que só vive disso, ela não está na direção do Espírito. E eu vou falar agora. Existem 4 pilares que mudam o ambiente de qualquer igreja. Quantos pilares? Ontem eu não terminei os 4. Vamos ver se a gente termina os 4 agora. Mas esse último eu tenho que falar, porque se não falar o último é o melhor. Bora lá, nem que a gente tenha que pular. 4 pilares de uma igreja que vai liderar um avivamento. Pode escrever aí. E isso não é só para a igreja. Isso é para quem tem ministério. Você quer ter, pastor Jefferson, Rômulo, obreiros que estão aqui, quer ter um ministério explosivo. 4 princípios que são inegociáveis. Primeiro princípio: na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres. Primeiro princípio: equilíbrio espiritual. Uma igreja que não tem equilíbrio, um obreiro que não tem equilíbrio, ele não vai ter um ministério de sucesso. E equilíbrio que eu estou falando aqui não é aqueles obreiros frios que diz assim, eu sou equilibrado. Não é isso. É totalmente o contrário disso. Ele olha, eu não sou menino. Não é isso. Equilíbrio espiritual é: havia profetas, dons, e havia mestres, palavra. Pegou isso? Pegou isso? Você precisa amar a palavra, comer a palavra, respirar a palavra, falar a palavra, andar na palavra, ser dirigido pela palavra. Porque uma igreja que não ama a palavra não vive avivamento, ela só tem barulho. Mas também uma igreja que não tem dons espirituais operando, ela se torna uma igreja só de religiosos, legalistas. A Assembleia de Deus só é o que é porque nós temos mestres no púlpito, mas também temos profetas que assumem a tribuna e que têm liberdade de falar em línguas, profetizar. Alguém pegou isso? Nós não precisamos só de luz na mente, precisamos de fogo no coração. Vou dizer de novo, tá? Alguém certa vez, eu estava dirigindo um trabalho de avivamento, nessa pegada aqui. Aí Deus começou a batizar, curar, libertar uns adolescentes, uns jovens. Foi uma doidice. Mas palavra. A gente reunia quarta-feira só para aprender Bíblia. E quando ia na quinta e na sexta era 50 batizados do Espírito Santo. Almas para a glória de Deus. Aí alguém chegou e disse: Pastor Océlio, mas lá tem meninice. Pastor Océlio olhou para o obreiro e disse assim: ei, meu filho, casa sem menino não tem alegria. Faltou só ele dizer: deixa o menino rodar.
Nós temos que ter os mestres que abrem a Bíblia e destrincham o texto, mas temos que ter gente pegando fogo para subir na tribuna e pregar a palavra e acender seu coração também. Alguém está comigo? Não é possível. Nós temos que ter gente que sobe no monte, joga a cara no pó, e quando desce de lá tem uma palavra profética para mudar as vidas. Aonde estão aqueles que ainda creem nos dons do Espírito? Levante a mão. Uau, 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 segue a nossa. Eu queria lhe dar um minutinho só para você orar em línguas estranhas. Isso. Isso, vamos fazer melhor. Curve a cabeça feche os olhos. Isso. Os crentes batizados no Espírito Santo, comece a orar em línguas estranhas agora. Isso. Quem não é batizado no Espírito, seja batizado agora em nome de Jesus. Isso. Pelo poder do nome de Jesus e base na palavra, seja batizado agora em nome de Jesus. Isso. Não tenha vergonha de orar em línguas. Eu creio nos dons. Abra a boca e comece a orar em línguas. Eu creio que Jesus pode te usar aqui esta noite para curar alguém. Isso. Se tiver alguém enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Isso. Abra a boca e fale em mistérios. Aonde estão os crentes que querem pegar fogo? Isso. Olha o som de língua. Vai. Diga para ele: me usa nos dons. Meu Deus, está descendo a palavra. Eu estou pregando porque o presidente dá liberdade. Aqui o presidente gritou ontem, disse: pode pregar a noite toda, pastor. Aqui na Cima de Seta tem liberdade. Aqui o Espírito tem liberdade de operar. Você que era usado em milagres e enterrou o dom, o Espírito está dizendo: eu vou voltar a te usar de novo. Meu Deus. Levante as duas mãos. Eu estou sentindo autoridade na palavra. Tem mulheres aqui, pastora, da UEMADES, que era usada em profecia, que era usada em visão, que era usada em milagre, e vai voltar a ser usada. Ele vai te usar de novo. Meu Deus, o que é isso? Que é isso? Ouça a voz de Deus. Meu Jesus, o que é isso? O Senhor está me mostrando, pastor Darley, uma multidão de pessoas, pastor Silvano, que eram usados em profecia aqui. Tem gente aqui que já foi usado em milagre grande. Mas o diabo te perseguiu e você ficou com medo de exercitar o dom. Mas o Senhor está dizendo assim: Marcos, grite para eles e para elas: eu vou voltar a te usar. Eu vou voltar a te usar. Quem quer ser usado em milagres? Quem quer? Meu Deus, o que é isso? Agora eu entendi. Pastor Clepson Bandeira, eu mandei mensagem para ele, pastor Iranildo. Eu mandei mensagem para o pastor Clepson, ele disse assim: pastor Marcos, o senhor está em São Luís de Montes Belos? Ele disse: estou. Ele disse: foi aí no ano 95, 96, orando 6 horas por dia, trancado nos montes e em casa, que Deus levantou. Só lembra
que Deus levantou um homem que assombrou esse país. Só andava com ele dentro do carro. Eu assisti uma mensagem dele no YouTube. Ele estava pregando no México. Mandaram um jatinho buscar ele para ele vir pregar em São Paulo na convenção da Adonep. Porque quem tem unção, irmão, tem. Foi aqui, o pastor Clebson disse, foi aí, pastor Marcos, que ele começou a orar 6 horas por dia, trancado no monte, jogado no chão do quarto. E Deus começou a usar ele em sinais, profecias, revelação. Um dos homens mais terrivelmente usados desse país nasceu aqui nesta cidade. E eu estou na veia profética pegando fogo nesse púlpito. Eu saí do hotel dizendo hoje, Jesus, faz isso comigo. É aqui, já que foi aqui, a unção está aqui. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo? Pega essa palavra, seu crente. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Pega. Pega, 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 pega. Deseja ser usado pelo Espírito em dons, receba dons, receba dons, receba dons. Não tenha medo de orar pelos enfermos. Jesus vai começar a curar na tua igreja. Jesus vai começar a curar naquela casa. Pega. Quem quer ser usado? Espírito Santo, a unção está muito forte, meu amor, mas eu sei que tem mais. Levante as mãos e diga para ele: eu quero isso. Eu quero paralíticos andando na igreja que eu lidero. Pastores, desejem ver os cegos enxergando, missionárias, lá naquele ciclo de oração que você lidera. Pegue na minha mão. O Senhor me mostrou um vaso de ouro sobre a tua cabeça. Meu Deus, que unção! Está descendo azeite fresco sobre a tua cabeça. O Senhor está dizendo assim: Satanás gritou, meu Deus, que os teus últimos dias seriam depressivos em cima de uma cama. E o Senhor está dizendo: eu vou te usar, e é muito. Eu acabei de colocar fogo nas tuas mãos. Meu Deus, o que é isso? Desce fogo do alto da cabeça, planta do teu pé, mulher de Deus. Pastora, o Eterno lhe trouxe essa cidade, pastora, e Ele está dizendo assim: eu tenho coisas novas contigo depois de hoje. Fica de pé, mulher de Deus, fica de pé. Pastora, por gentileza, abrace ela aqui. Isso. Desce azeite sobre a tua cabeça. Pega fá. Chega fá. Rabacada rabacha. Rega fá.
Eu não posso atrapalhar o mover. Pregadores, entendam uma coisa. Quando você estiver pregando e o Espírito Santo disser: para aqui, que é aqui que eu quero operar, pare a mensagem. Quem manda é Ele. Não fique nessa vaidade de ter que pregar uma mensagem que vai deixar o povo. Se Ele disser: para de pregar, pare de pregar. E eu acabei de ouvir dele, ele disse assim: é aqui que eu quero operar. Estou pregando agora. Quem deseja desesperadamente ser usado em dons espirituais, aqui nós temos evangelistas. Aqui nós temos evangelistas de cura que serão levantados. Nós temos profetas que vão conhecer os mistérios do eterno. Nós temos mestres aqui que vão escrever livros, que vão discipular essa geração. Tudo isso está descendo aqui. Nós temos pastores aqui, pastor Darley, que vão ganhar cidades para Jesus. Meu Deus, o que é isso? Olhe para cá, olhe para esse gordinho que está no altar, olhe para cá. Porque o desejo do meu coração é ver Deus te usando. Minha irmã, você não vai morrer depressiva. Deus vai te usar. Quem deseja isso desesperadamente? Quem quer? Eu sei que tem muita gente, mas quanto mais brasas juntas, melhor. Corra para o altar, venha para cá. Não precisa ajoelhar, fique em pé. Pode chegar bem pertinho. Venha bem pertinho, que tem fogo saindo desses homens e mulheres aqui. E sacrifício sou. Vem para receber. Tu proveu o Espírito. Vem para pegar fogo. Por inteiro. Vem cantando isso. Enche-me. Rabacana. Rabacana. Rabacana rabas. Rabacana rabassai. Você que está pela internet, é ali. Você que está assistindo aí online, receba também. Deus vai te levantar com poder. Meu Deus, o que é isso? Cantores, cantores, cantores. Rafael, meu filho, é hora de ser usado em dons espirituais. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Está passando uma onda de poder. Vai recebendo, vai recebendo. Levanta as mãos e vai sendo cheio. Não sou eu, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele está na cima de seta. Enche-me. Meu Deus, que coisa. Pedindo para ser usado. Abre essa boca. Até transportar, derrama sua glória. Segura, por favor. Levante as duas mãos alto.
Que unção é essa, Jesus? Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Diga para Ele o que você quer. Diga. Você tem 2 minutos para dizer o que você quer. Eu quero ver cancerosos sendo curados. Eu quero surdos ouvindo quando eu pregar. Eu quero paralíticos levantando da cadeira de rodas. Eu quero ver cegos enxergando. Eu quero ganhar 1 milhão de almas para Jesus. Eu quero pregar e ver multidões arrebatadas pelo batismo no Espírito. Homens e mulheres marchando, batizados no Espírito Santo. Eu quero ver multidões aos pés dele, rendidas e gritando que ele é o Senhor. Eu quero ver cidades parando para que pregadores preguem o Evangelho. Eu quero voltar a ver estádios lotados como nos dias de Billy Graham. Eu quero voltar a ver cidades parando como nos dias de Reina de Bonk. Eu quero ver a África sacudida como nos dias de Bonk. Eu quero ver a América do Sul incendiada. Meu Deus, que unção é essa, Jesus? Que unção é essa? Que unção é essa? Milagres estão acontecendo aqui agora. Tem gente que chegou aqui com diagnóstico de câncer, mas o Eterno está te curando agora. O Espírito está aqui. Não é um rei que tere amai. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Isso. Espírito Santo, meu amor, toque essas mãos. Essas são as mãos que vão tocar os enfermos e eles serão curados. Pastor, vai ter milagre na igreja que você pastoreia, pastor. Isso, a mão em cima, é essa mão. Meu Deus, que unção. Meu Deus. Meu Deus. Sinais. Haverá fogo e haverá palavra. Haverá unção, haverá milagres. Haverá uma multidão de almas salvas. Ele já fez no passado, vai fazer de novo. Ele vai fazer outra vez. Ele vai fazer outra vez. Tem fogo nas suas mãos. Tem fogo nas suas mãos. Fogo do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu vou contar até 3. No 3 o Rômulo vai cantar. E você vai tocar a mão nessa pessoa que está do teu lado. E a glória de Deus vai pegar vocês dois. É tempo de avivamento, cima de seta. É 2 profetas estão sendo levantados aqui hoje. É 3, toque alguém agora. Pega. Pega. E nem mais um passo Pega. Sente. Toca. Pega. Nada parei. Sente. Tem gente batizada aí. E nem mais um passo darei. E nada parei. Cheio. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Pega. Pega, renovo. Pastores cheios
pega, pega. Missionárias, sejam cheias, sejam cheias. Renovo tem. Renovo, 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 renovo. Tem graça, 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 tem povo, tem povo. Pega, 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 pega. Por gentileza, eu estou debaixo da direção do Espírito. Estou debaixo da direção dele. É ele que está mandando tudo esse final de semana. Essa GO é dele. A última vez que eu peço, baixinho a banda, só o teclado, levante as mãos. É a última vez que eu peço. É a última vez. Tem fogo demais aqui, irmão. Pastor Joel, que onda de poder está aqui. Eu quero que você procure uma pessoa. Não quero ninguém sozinho. De 2 em 2, homem com homem, mulher com mulher, exceto se for casal. Frente a frente. Frente a frente. Deus vai te usar agora. Entenda o que o Espírito Santo está fazendo. Pastores estão sendo renovados. Só que essa é a noite da UEMADS. E ele está dizendo assim para a senhora. Ele está dizendo assim: eu ouço orações. Por isso eu sou o Deus que te ouve. Eu conheço as tuas preocupações. Mas te digo, fique tranquila. Eu sou contigo. Eu não te escolhi no ventre da tua mãe para sentar nessa cadeira à toa. Desde lá eu ornei a tua vida com dons. Eu te escolhi desde o ventre para estar do lado dele. E como ele precisa de ti. Fique aqui, meu pastor. E como essas mulheres precisam que tu seja forte. Quando tu chegas diante de mim e diz: Senhor, eu estou fraca. E eu digo: eu te renovo. Eu fiz teus ossos. Eu te fiz do alto da cabeça até a planta do teu pé. E eu, Senhor, digo assim para ti: coloco mais fogo nas tuas mãos. Porque para fazer o que eu quero fazer nessa convenção, eu não preciso só que ele esteja pegando fogo. Meu Deus, que unção é essa? Está descendo sobre o casal, pastor Silvan, como cachoeira. E o Senhor está dizendo assim para mim: eu jorro daqui de cima, caio sobre eles e derramo sobre a minha igreja. Meu Deus. Entrego a ti um exército de fogo, diz o Senhor. Essas mulheres não são mulheres comuns. Eu estou enchendo elas hoje como em nenhum outro dia da vida delas. Eu estou vestindo armadura nelas. Até maridos que achavam que a esposa dele não ia mais aguentar, elas vão chegar em casa como guerreiras, diz o Senhor. Essas mulheres vão marchar naquele lugar, e o diabo vai saber que elas não são as mesmas. Glória! Frente a frente com alguém, frente a frente. Uma mão na frente da outra em cima, separadas. Você
sabe o quanto Jesus vai te usar agora. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim: Jesus está te curando. Diga, Jesus cura o teu corpo. Jesus cura a tua alma. Diga assim: Jesus te renova. Meu Deus, o que é isso? Nas tuas mãos, eu vou contar até 3. No 3 você vai bater a tua mão na mão da pessoa que está na tua frente, e a glória de Deus enche essa casa. Tem gente curado, renovado, batizado e cheio. É 1, receba poder. É 2, pega fogo, se magiceta. É 3, receba. Pega! Pega fogo! Pega! Enche-me, Deus. Enche-me. Pega mais! Enche-me. Pega mais! Enche-me. Pega mais! Por gentileza, abrace alguém que está do teu lado. Abrace alguém. Abrace aí. Diga para ele: seja cheio. Deus vai te usar muito. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová é Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a tua história. Olha aqui. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, vai pra preta entrega. Vai da nuvem descer, passa. E se Ele sopra, vai. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Segura. Com essa unção que está sobre você, eu queria que você começasse a abraçar alguém. Homem com homem, mulher com mulher. Abrace aí. Deixe Jesus lhe usar. Abrace 1, 2, 3. Eu só queria que você fosse usado. Vá abraçando aí. Abrace aí. Deixe Jesus lhe usar, deixe. Está
você voltar para o seu lugar, se quiser abraçar mais alguém, faça isso. E diga para ele: nós só estamos no meio da convenção.